Olá, pessoal, tudo bem? Vamos nessa? Vamos começar mais uma aula aqui. Eu vou trabalhar com vocês aqui o nosso queridíssimo Silvio Almeida. É um livro maravilhoso, né, que tem como mote aí a questão racial. Então, ele vai trabalhar aí a questão racial estrutural e institucional. Isso aqui é muito importante, porque trabalhar isso aí na escola e é de fundamental importância que vocês conheçam o pensamento aí do Silvio de Almeida, que é justamente trabalhar essas questões aqui do racismo. Beleza? Então, vamos nessa, porque precisa estudar direitinho, entender o pensamento dele, para colocar em prática aí quando você for para a sua prova. Tá legal? Então é isso, gente, vamos nessa. Então aqui nós estamos, eu coloquei uma figura aqui para vocês, tá? Para chamar a atenção aqui em relação ao livro do professor, a inferiorização dos negros a partir do racismo estrutural, de Almeida, Silvio Luiz. Ok? Então isso aqui é fundamental você saber de onde a gente está partindo aqui. O que é racismo estrutural? A editora aí, né? Belo Horizonte, Letramento 2018. Esse aqui é o formato aí para você entender o livro. Aqui a gente parte do princípio, primeira coisa, o que é racismo. Então, eu fiz uma digressão aqui com vocês, só para localizar, porque muitos alunos já passaram por esse processo, não sei se muitos estudaram recentemente, outros, né, mais antigos e assim por diante. Mas não importa. O que importa aqui é que eu vou fazer uma digressão com vocês para entender todo o processo aqui, para a gente chegar diretamente aí no livro. Senão fica difícil. É lógico que tem uns historiadores aí, né, que fazem parte do curso e tal, mas de qualquer forma, como eu estou trabalhando com um grupo aqui heterogêneo, e esse livro ele está na bibliografia geral aí para todos, então a gente precisa fazer aqui um trabalho mais objetivo possível e mais claro possível para vocês irem para a prova aí, assim, extremamente, né, com o pensamento, com o entendimento aí da obra do Silvio de Almeida. Beleza, gente? Vamos nessa, então? Então, teoria que sustenta a superioridade de certas raças em relação a outras, preconizando ou não segregação racial, ou até mesmo extinção de determinadas minorias. Então, só buscando aqui um termo muito interessante, importante aqui para vocês entenderem, o que é essa segregação. O caso mais explícito que nós tivemos, né, de segregação racial foi na África do Sul, onde eles montaram lá os guetos e, consequentemente, a partir do momento que eles começaram a desenvolver esse trabalho de segregar, ou seja, para vocês terem uma ideia, lá existia um documento, uma carteira assinada e, consequentemente, nas páginas, quando as pessoas eram paradas em determinados lugares, era anotado o fato ocorrido e esse negro carregava esse documento para os policiais, quando parassem essas pessoas, já ter ali um documento com tudo escrito. Um negócio muito louco. Eles foram sendo afastados cada vez mais, e para vocês terem uma ideia, a perua que nós temos hoje no Brasil, a ideia surgiu lá na África do Sul, aqui principalmente em São Paulo. Como surgiu lá? Porque os ônibus não iam até os guetos. Então, as pessoas que tinham aqueles carros mais usados transportavam essas pessoas, os negros que viviam naqueles guetos, até o ponto de ônibus, e dali o ônibus levava para os lugares, né, para as cidades ali próximas, bairros e assim por diante. Então, uma situação extremamente complexa. Isso era documental. Então, a estrutura que eles montaram, por isso que é chamado, o Silvio chama aqui de estrutural, é dentro desse processo, tá? Como nós tivemos aqui no Brasil, essa segregação, para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, por exemplo, eles foram sendo levados cada vez mais para o alto, por isso que é chamado de morro, e os brancos tomaram conta daquela parte baixa, nobre,
e os negros foram sendo afastados cada vez mais. Daí surge a ideia da favela. Então, funciona dessa forma, tá? Mas a gente vai destrinchar isso aqui para você ir entendendo aqui todo o processo, como funciona. Então, essa é a ideia de segregação, é você pegar determinados grupos e deixar esses grupos aí marginalizados, ou seja, à margem da sociedade. Então, por isso que é chamada aí de segregação. Tranquilo até aqui? Então, vamos trabalhar aqui, caminhar um pouquinho mais para vocês irem entendendo o processo. Então, a palavra-chave nossa aqui é segregação. Segregação racial. Continuando aqui, a sociedade brasileira fundou-se sobre bases de trabalho escravo, do patriarcalismo, quando o homem tem supremacia nas relações sociais. Ou seja, então aqui a gente vai ter o trabalho escravo, foi o mote nosso aqui, da nossa sociedade. Então, nós tivemos inicialmente aí a ideia de tentar escravizar os nativos. Só que os nativos não dominavam, os nativos, né, que eu estou chamando aqui os indígenas, que inclusive eles chamaram de índios, mas é um termo que caiu. Então, a gente vai partir do princípio aí sempre de indígenas, beleza? Então, eles tentaram desenvolver esse trabalho com os nativos, só que eles não dominavam essa técnica que o negro dominava do trabalho, já da organização, inclusive ele já dominava o trabalho das minas e assim por diante. Então, eles fizeram a opção, também a dificuldade de trazer esses nativos para segregar eles ali, né? Porque eles conheciam o seu território, quando eles escapavam, eles já saíam, já estavam no seu habitat natural. Então, aí a gente vai ter uma dificuldade dos brancos europeus escravizarem aqui inicialmente os indígenas. Então, aí a gente vai desenvolver agora a ideia do preconceito. Vamos ver aqui o que significa direitinho. Ah, professor, mas eu sei, calma. Mantenha calma para a gente ir trabalhando isso aqui direitinho, usando as palavras técnicas. Conceito ou opinião formada antecipadamente. Pré é antes. Antes do quê? De qualquer coisa, por exemplo, pré-história. Professor, pré-história é antes da história? Não. Isso aqui você passou batido lá na escola, quando você fez o Fundamental 2. Pré-história é antes da escrita. Beleza? Pré-natal. Já nasceu a criança? Não, está no processo de formação. Então, tudo que vem pré é antes. É isso que você precisa já sacar, para quando você for lá na sua prova, você já ter essa ideia muito bem arrumadinha aqui na sua cabeça. Então, o que é preconceito mesmo? Conceito ou opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, julgamento ou opinião formada, sem levar em conta os fatos que contestem. Trata-se de um pré-julgamento, isto é, algo já previamente julgado. Ou seja, é negro, então ele tem uma... Aí já vem junto, né, na nossa cultura, no nosso conhecimento, que é uma pessoa que não tem grandes conhecimentos, normalmente são pessoas fortes para o trabalho e, consequentemente, não tem capacidade aí para disputar cargos importantes nas grandes corporações e assim por diante. Então, isso levou o Silvio de Almeida, como ele fala, a trabalhar essa questão. Ele era advogado, ele é advogado, né? Além de outras coisas, como filósofo e pensador aí hoje, no mundo atual, professor, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como professor convidado e assim por diante. Então, ele começou a analisar, porque a pessoa, quando está dentro e começa a analisar o processo, como desenvolve a sociedade, ele começa a enxergar coisas diferentes. E ele percebia que, quando ele ia para as audiências, só ele ali, normalmente, ou raramente outro negro, estavam juntos. Então, direito no Brasil é uma profissão de brancos. Isso aí começou a mexer muito com ele, é por aí que ele começa a desenvolver o seu trabalho, a sua pesquisa para escrever o livro. É nesse processo aí que você precisa caminhar comigo aqui. Beleza? Então, funciona dessa forma.
Então, continuando aqui, discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem racional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Estatuto da Igualdade Racial 2010. Então, vocês observam que já existe aqui uma publicação de um documento extremamente importante que já trabalha, né, com essas questões aqui da discriminação racial, étnico-racial. É um avanço, porém, só o documento não resolve a questão. Vocês observaram que a gente vai fazer vários ganchos aqui, vários conectivos, para que vocês entendam que quando vocês chegarem na escola, vocês terão que trabalhar de uma forma diferente. Põe isso na cabeça. Por isso que o nosso curso aqui, ele é extremamente importante, porque a gente trabalha de fato o que você vai utilizar posteriormente. Esse é o detalhe. Então, não venha para o curso só com o intuito de tentar gravar as coisas para a hora da prova, também isso, mas trabalhar sabendo que vocês irão utilizar todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui na escola. Tranquilo? Então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Agora, eu vou fazer uma digressão aqui, buscando, desde o início, como é que estruturou essa formação desse povo aqui. Os europeus, por exemplo, vão chamar, olha que absurdo, né, o que eles fazem. Vão chamar os indígenas aqui de tribo, como se fosse uma tribo skinhead, ou de skatista, ou de qualquer coisa do gênero. Gente, nós estamos trabalhando com povos. Povos não têm o mesmo significado que tribo. É isso que vocês precisam entender. Vamos desconstruir tudo isso que nós tínhamos aí, que vocês aprenderam, que vocês ouviram até hoje, trabalhar de uma forma adequada aqui, utilizando os conceitos internos aqui da prefeitura e desmistificando muitas coisas aí no transcorrer do curso. Beleza, gente? Vamos caminhar aqui? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês nessa digressão, para vocês começarem a entender muitas coisas que eu vou falar aqui com vocês, extremamente importantes a partir de agora. Olha só. A troca da mão de obra indígena pela negra africana. Esse é o tema aqui, né? É o título para a gente entender um pouquinho e aprofundar aqui. O sucesso da lavoura canavieira passou a exigir cada vez mais mão de obra. Assim, os senhores de engenho começaram a importar escravos negros da África para o Brasil. Ou seja, a partir desse momento, esses brancos europeus que estavam aqui nesse processo do engenho, eles vão considerar essas pessoas como produto. Tanto é que eles criam os interpostos comerciais, onde colocavam, essas pessoas chegavam, armazenavam, a ideia é essa, para vocês entenderem o conceito. Esses negros, nesses lugares interpostos comerciais. Aí os fazendeiros iam até lá comprar como produto, davam um jato de água no sujeito, né? Trazia até ali na frente dele, dava um jato, lavava e tal, abria a boca, como animal mesmo, entendeu? Era o conceito que o europeu tinha sobre essa pessoa que está chegando, um produto, um objeto. E a partir dali fazia o negócio, comprava o produto, levava para casa, para a fazenda, né, para a casa grande, e encarcerava esse cara lá, na senzala, né, nesses lugares horrendos que eles tinham, e ali ele trabalhava dando ração para esse cara. A ideia, grosso modo, é justamente essa, né, o conceito aqui para vocês entenderem direitinho. Por que a mão de obra indígena é substituída pela mão de obra africana? Essa é a pergunta básica aqui. Qual foi o objetivo? Por que eles fizeram isso? Vamos lá. Razões. Letra A. Os índios eram rebeldes, se recusavam a trabalhar
e eram protegidos pelos jesuítas. Essa proteção aqui, gente, ela é muito relativa. Tudo bem, os jesuítas tinham aí uma aproximação com eles, trabalhavam aí com esses nativos, tá? Mas também exploravam, tá? É isso que é importante. Mas, de qualquer forma, vamos caminhar nesse processo aqui. O negro africano era mais forte, obediente e acostumado ao trabalho pesado na agricultura. Porém, aí vem, percebeu como a coisa é suave, é muito tranquila dessa forma? Porém, a realidade era outra. O tráfico de negros era um comércio muito lucrativo para a burguesia, comerciante, para o governo e principalmente para a igreja, que lucrava ao batizar o escravo antes do embarque para o Brasil. Então, percebeu que existia um pacto aí entre Estado e igreja para poder facilitar esse transporte e a chegada dele aqui e o trabalho, como que eles vão desenvolver isso aí. Algumas coisas importantes aqui que a gente precisa ver. Primeira coisa importante é que, na realidade, esse mercado era realmente um trabalho, como eu falei para você, ele era considerado um produto. O transporte desse negro era, assim, horroroso. Eu vou mostrar umas figuras aqui em seguida para vocês. Muitos morriam, tristeza profunda. Imagine você, o cara sendo arrancado lá do seu habitat, enfiava no navio esse sujeito para uma terra desconhecida. Um negócio terrível. Olha a situação aqui. Navio negreiros ou tumbeiros, famosas tumbas. Dessa forma, desumanos, os escravos negros eram transportados para a América. Então, gente, olha a situação aqui que eles se encontravam, né? Um monte de gente aí totalmente desorganizado, amarrados, para poder fazer esse transporte aqui horroroso para o Brasil. Antes do embarque, os negros eram batizados pela igreja, que muito lucrava, pois ganhava por cabeça que batizava. Ou seja, eles eram retirados, colocavam outro nome no cara, pelo menos as pessoas que desenvolviam esse trabalho, e trazia aqui. É lógico que eles tentavam manter aí a sua cultura de várias maneiras, como, por exemplo, aquele território que foi criado lá pelos Zumbi dos Palmares, né? Foi extremamente importante, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Após 2 ou 3 meses de viagem, chegavam ao seu destino. É claro, os que sobreviviam ao horror da viagem. Muitos acabavam morrendo mesmo durante esse transporte, porque na realidade era uma ração, né? Que eles davam, juntava com a tristeza e era um negócio terrível. Ao desembarcarem, eram levados para o mercado de escravos, onde seriam negociados e comprados pelos senhores do engenho. Aí a figura aqui ilustrando para vocês como funcionava. Tá? Os caras compravam como produtos ali, chegava e olhava e tal, e já levava essa galera aí. Os negros ficavam à espera de compradores como se fossem mercadorias e chamados de peças. Então, gente, por aí você já observa a situação, né, tão complexa, tão constrangedora aqui para esses escravos que estão chegando aqui para o encontro, né, que é lógico que esse processo da chegada dele com o encontro dos nativos que já estavam aqui, os indígenas, mais os europeus que chegaram, a gente é chamado de miscigenação, mistura aí, né, desses povos aqui no Brasil, por isso que a nossa cultura é extremamente rica, por causa dessa mistura, apesar de não ser valorizada aí, né, por muitas pessoas, mas de qualquer forma ela realmente é uma cultura maravilhosa, porque todos trouxeram aí suas contribuições, principalmente os negros, foram extremamente importantes aí nesse processo. Os negros eram as mãos e os pés do senhor de engenho. As mãos, porque realizavam todos os trabalhos, desde a derrubada da mata até a produção do açúcar. Ou seja, eles já dominavam todo o processo aí da organização dessa produção. Os pés, porque eram meios de locomoção do senhor de engenho. Olha que situação, como não tinha
o transporte, os negros eram as pessoas que faziam esse transporte aí dos bacanas. Negócio muito louco. Olha que situação aqui, ó. Para ilustrar, para vocês terem uma ideia como eles eram tratados e a importância deles aí para essa organização da sociedade no Brasil. Agora vem a questão muito importante que o Silvio de Almeida ele vai beber nessas fontes, né? Porque por isso que ele vai chamar de estrutura estrutural, porque o próprio Estado se encarrega de fazer, né, leis, né, nessa elaboração de leis aí através do legislativo, que pode ser municipal, estadual e federal. Aqui no caso, olha só para vocês terem uma ideia, eu peguei algumas leis aqui, algumas leis responsáveis pela exclusão educacional no Brasil. Então a gente está focando aqui na educação. Lei Municipal São Leopoldo, número 14, de 22 de 12 de 1837, proíbe terminantemente a escravos pretos, embora livres ou libertos, de frequentarem as aulas públicas. Ou seja, por aqui você já imagina, já tem uma ideia por que a situação é tão complexa aí desde o início para os negros. Porque eles ficam sem emprego, né, depois da abolição aí. Antes eles não tinham emprego, é lógico, mas eles moravam aí nas fazendas, né, nas senzalas. Mas agora eles estão fora dessas fazendas, sem emprego e analfabetos. E sem poder, no caso aqui dessa lei, frequentar a escola. Um negócio muito cruel, tá? Que fizeram aqui com eles. Em 1838, é proibido pelo governo de Sergipe aos negros e portadores de doenças contagiosas de frequentarem escola pública. Então, aqui você observa que os caras segregam mesmo. Ou seja, quando você tem uma lei, isso aqui é institucional, por isso que é uma segregação institucional, tá? Que você vai perceber que o próprio governo vai se encarregando de desenvolver esse processo aí da segregação em relação aos negros. Isso vai alimentando o racismo. Por isso que é racismo estrutural, que a própria estrutura, o próprio governo, através das suas leis, vão desenvolvendo esse trabalho aqui. Lei 1331, 17 de fevereiro de 1854. Aqui o Silvio de Almeida ele bate bastante aí, né, nesse século, que aqui nós já estamos no século XIX. Okay? Estabeleceu a proibição de ingresso de escravos jovens na escola. Olha, se você tem os jovens estão chegando, você proíbe o cara de ir para a escola, qual o objetivo aqui? Colocar esse cara para trabalhar na lavoura. Essa é a questão. É isso que vocês precisam entender. Lei 7.031, 6 de setembro de 1878, já caminhando aí para o final do século XIX. Estabeleceu que os negros só poderiam estudar em cursos noturnos. Contudo, não havia luz nas escolas, ou seja, o cara ficava vendo navios. Dá uma tapeada aqui, porém não resolve, muito pelo contrário, só massacra cada vez mais. Em 1893, Instituto de Educação Católicos em São Paulo, regulamento do Seminário Episcopal, artigo 10º, para ter lugar entre os gratuitos e meio pensionistas do seminário, é preciso o pretendente não ser de cor preta. A igreja aqui, você percebe que já vai também excluindo esse cidadão aí, essa pessoa de participar, consequentemente, da sua organização, tá? Então, não aceita, ou seja, aí você não vai ter padre negro mesmo. Então, ele vai sendo excluído aqui de tudo quanto é movimento, de tudo quanto é órgão importante. Por isso que é uma segregação e é um preconceito mais grave ainda, o racismo sendo praticado aqui de uma forma institucional. Olha aqui outra. Pasme, Rui Barbosa, um cara extremamente importante na época, mas olha só o que o cara vai fazer. Lei Saraiva, aprovada em 1881, exigiu letramento como condição para que um cidadão pudesse votar. O deputado-geral Rui Barbosa
que redigiu o projeto de lei, dizia que escravos, mendigos, analfabetos não deveriam votar, porque careciam de ilustração e patriotismo e não sabiam identificar o bem comum. Nossa, olha que arrogância desse deputado. E uma pessoa importantíssima na época, tá? Um intelectual, um advogado aí, um cara extremamente, né, importante aí na sociedade. Mas percebeu que a própria instituição ela vai se encarregando de desenvolver esse trabalho aqui do racismo. Por isso que é racismo institucional também, como o Silvio Almeida fala. Como a população negra era muito menos alfabetizada que a branca, essa lei, que só foi extinta em 1985, olha que loucura, gente, fez com que eleitores negros estivessem significativamente subrepresentados ao longo do século XX. Em 1940, por exemplo, enquanto aproximadamente 45% da população branca era alfabetizada, somente 15% da população negra com mais de 5 anos sabiam ler e escrever. Mesmo em 1980, apenas metade da população negra com mais de 5 anos estava alfabetizada, comparada com 80% dos brancos. Gente, isso aqui é uma situação, um massacre, porque aqui a própria instituição já vai, né, se encarregando aí de segregar esses seres. Percebeu a situação gravíssima? Por isso que é denunciada aí pelo Silvio de Almeida. Beleza, gente? Sacou a importância? Então, você tem que levar isso arrumadinho, bonitinho aí para a sua prova.